Olá, dia 4 da nossa série Uma Jornada através do Luto. Hoje nós vamos falar acerca de perguntas. Quantas perguntas nós não fazemos para Deus dentro do nosso luto? Eu quero convidar você então a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11, os versículos 20 e 21, onde a palavra do Senhor diz assim: Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. E Maria, porém, ficou assentada em casa. Versículo 21, mas disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão, ele não teria morrido. Perguntas, fazendo perguntas a Deus. Quantos de nós, atravessando o luto, não temos feito perguntas? Fizemos no seu momento, fizemos muitos questionamentos logo após sepultar os nossos mortos. E talvez ha passado algum tempo, no meu caso, 3 semanas de óbito. 3 semanas de luto, aliás. Eu continuo fazendo perguntas, claro que distintas daquelas que eu fazia ao princípio, algumas talvez com mais sentido do que outras que não eram banais, mas eram perguntas de quem, mesmo entendendo o trabalhar de Deus, queria explicações, uma prestação de contas de Deus enquanto ao que fez, por que fez e por que dessa maneira. Bem, queridos, a morte de um ente querido, geralmente, ela traz à tona questões sobre Deus, questões sobre a vida, sobre a fé, sobre a morte, sobre o céu, sobre o inferno. São muitas as questões que a morte de alguém que nós amamos, ela nos gera. Inclusive questões acerca do inferno. Questionamentos acerca do inferno, acerca da eternidade, claro que sim. Agora, seja qual for o seu relacionamento anterior, o seu relacionamento presente com Deus, passar pelo luto pode desafiar, sim, aspectos da nossa fé. Isso é fato. Uma verdade poderosa na Escritura, por exemplo, em Isaías, ele fala muito acerca de razão. Para os dias atuais, Isaías, ele nos levaria a debater com a razão. Por exemplo, no hebraico, a palavra original, ela também pode ser traduzida por debate ou argumentar. E quantos de nós não estamos debatendo, argumentando, dentro da razão, dentro do sentido dos questionamentos que são oriundos de uma mente que ela é racional e ela busca respostas racionais, um entendimento lógico, humano, para tudo aquilo que está acontecendo, para aquilo que houve. Mas Deus, ele nos convida a levar as nossas perguntas para Ele. Porque em vez de ficar questionando, por que não levar a Ele as perguntas pertinentes? Eu, por exemplo, tenho pedido muito a Deus que me revele, que me abra, que me descortine a eternidade. Para mim foi um grande despertamento. O recolhimento do meu esposo, a partida dele com o Senhor, para mim
foi um grande despertamento, enquanto ao que eu dizia agora há pouco, o céu, o inferno, a eternidade, a fé, Deus, a vida, a morte, todos oriundos da morte. Então, você pode levar suas perguntas a Deus, porque Ele nos convida a isso. Vinde a mim. É o que Ele diz, venha a mim. Perguntamos às vezes de um lado ao outro, e tudo que o Senhor Ele deseja é que perguntemos a Ele, que os nossos questionamentos venhamos levar a Ele. Até porque quando você pergunta para Deus, você tem resposta. Deus, Ele pode lidar com isso. Deus, Ele sabe. Ele é o Senhor da eternidade, a eternidade está nele, Ele pode nos responder. Quando, por exemplo, Lázaro, o irmão de Maria e Marta, quando ele morreu, Marta e Maria disseram para Jesus, Senhor, por que você não veio antes? Quando ele sepulta, quando ele morre, Marta e Maria, elas perguntam, Senhor, por que, Senhor? Por que você não veio antes para evitar que o nosso irmão morresse? No português do século XXI, por exemplo, o porquê. Perguntar por quê não significava que você perdeu a sua fé? Por quê? Os melhores amigos de Deus em toda a Bíblia, por exemplo, eles perguntaram por quê várias vezes, de várias maneiras. Não é pecado. Claro, é possível você questionar a Deus com um coração rebelde, e não é esse tipo de questionamento que eu falo nessa noite. Não se trata disso. Não é esse questionamento rebelde tentando dizer a ele o que ele deve fazer. Não. Mas é levar perguntas a Deus como uma criança. É levar perguntas a Deus como uma criança faria com o pai. Com aquele pai amoroso. E é exatamente o que o Senhor é. Ele é um pai amoroso. E é exatamente isso também que eu e você deveríamos fazer. E eu tenho feito. Eu tenho feito muito isso. Levado muitas perguntas para Deus dentro do luto que eu estou vivendo. Não finja que você não tem perguntas. Todos temos. E tampouco você tem a necessidade, não é? É desnecessário. Você não tem que fabricar perguntas. Não invente perguntas. Mas todas nós temos. Então leve suas perguntas a Deus. Leve. Você não vai deixar ao Senhor bravo? Não, para. Que isso? O Senhor não vai ficar bravo. Fazer isso, muitas vezes, pelo contrário, vai te levar a um relacionamento mais profundo com Deus. É como abrir a porta para que, a partir das suas perguntas, você comece a conhecer a um Deus que quer em tudo se revelar a cada um de nós. Que essas perguntas, esses questionamentos, possam aprofundar cada dia mais a tua vida de intimidade com o Pai daqui para frente. Amém. Eu quero terminar com um versículo mais da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, o seu versículo de número 34. Ainda falando de Lázaro, que morreu, Maria e Marta. Jesus, quando ele vai até Lázaro, quando elas dizem, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Jesus, quando viu elas chorando com os judeus que estavam ali também, vindo junto com elas, o Senhor moveu-se, o seu espírito de íntima compaixão, a Bíblia diz, o seu espírito se perturbou dentro de si. Mas olha o que ele disse, João, capítulo 11, versículo 34. Onde o pusestes? Onde está o corpo? Onde está o morto? E elas disseram a ele, vem e vê. E Jesus chorou. Onde pusestes? Vem e vê. Jesus chorou. Esse versículo, ele é um cenário para nós de contemplação, da preocupação de Jesus, para consentimento, de questionamento de Maria e Marta. Elas queriam mostrar a morte, elas queriam evidenciar, está aqui, venha ver o morto. Nós não estamos entendendo o porquê, mas venha ver aquilo que me aflige. E ao mesmo tempo que chamava para ver, ao mesmo tempo que sinalizava o motivo da sua dor, havia ali no profundo o questionamento. Por quê? Jesus, olha. Jesus, olha. Olha, está morto. Vem ver e me responda por quê. Esse é o cenário. E Jesus não tem medo de perguntas. O Pai não tem medo de perguntas. Jesus, ele diz, aliás, ele pergunta a elas, onde? Me mostra. Me mostra o lugar onde vocês o repousaram. Esse lugar é o lugar onde sinaliza a dor de vocês. Onde puseram? Eu quero ver o estado daquilo que hoje aflige a tua alma, Marta, Maria. Me sinaliza. Eu sei o que está acontecendo, mas me faça ver qual o teu questionamento. Ah, é com a morte de Lázaro? Me mostre onde está Lázaro. Tá. Jesus chora com elas. O Senhor está aí com você. As lágrimas de Jesus evidenciam que ele entende. Ele entendia aquilo que estava acontecendo naquele cenário. Ele entendia aquelas lágrimas, o peso daquelas lágrimas de Maria e Marta, o quanto significava. Lágrimas de alguém que não entendia o que estava acontecendo, o porquê estava acontecendo, o porquê estava vivendo tudo aquilo. Mas Jesus, ele chorou. Ele se fez ver. Participante e também Jesus se igualou a nós. Ele se igualou. Ele se fez homem para sentir e entender o que era aquela dor, o tamanho daquela dor, o peso daquelas lágrimas.
e as perguntas, os questionamentos que aquela morte trazia para a alma daquelas duas mulheres, as irmãs de Lázaro. Faça perguntas. Faça perguntas a Deus. Essas perguntas vão te trazer luz e vão aprofundar tua vida de intimidade com Deus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Tchau.